Boa tarde, meu nome é Camila Manara Ribeiro e meu RA é 760465. Hoje meu grupo vai apresentar um resumo de artigo técnico científico e o artigo escolhido foi Kafka, a Distributed Messaging System for Log Processing. A gente começa apresentando para vocês o sumário dos tópicos que vão ser abordados nessa apresentação. Basicamente, a gente seguiu a ordem dos tópicos do próprio artigo. Então, a gente começa com um resumo, em seguida de uma introdução, problema tratado, princípios de arquitetura e design Kafka, eficiência em uma única aplicação, coordenação distribuída, garantias de entrega, uso de Kafka no LinkedIn, por fim, resultados experimentais e a conclusão. Bom, Kafka é um sistema de mensagens distribuídas desenvolvido para coleta e distribuição de altos volumes de dados de log com baixa latência. O sistema incorpora ideias de log aggregators e messaging systems, e é adequado tanto para mensagens online quanto offline, além de ser um sistema eficiente e escalável. Os resultados experimentais desse estudo mostram que Kafka tem desempenho superior quando comparado a outros dois sistemas de mensagens populares. Há uma grande quantidade de dados log gerados em qualquer empresa de internet. Esses dados normalmente incluem a atividade do usuário, como logins, views, cliques, compartilhamentos, comentários, consultas de pesquisa, métricas operacionais, como pilha de chamadas de serviço, latência de chamadas, erros e métricas do sistema, como CPU, memória, rede, utilização de disco em cada máquina. Bom, esses dados de registro têm sido usados para rastrear o engajamento do usuário, a utilização do sistema e outras métricas. Esses usos incluem relevância de pesquisa, recomendações que podem ser impulsionadas pela popularidade do item ou co-ocorrência no fluxo de atividade, direcionamento e notificação de anúncios, aplicativos de segurança que protegem contra comportamentos abusivos, como spam ou raspagem de dados não autorizados e feed de notícias. Com esse uso de dados de log em tempo real, cria-se novos desafios para sistemas de dados, porque seu volume é da ordem de magnitude maior do que os dados reais. Por exemplo, pesquisar, recomendações e publicidade muitas vezes requerem taxas de cliques granular de computação, que geram registro de log não apenas para cada clique do usuário, mas também para dezenas de itens em cada página que não são clicados. Muitos sistemas iniciais, para processar esse tipo de dados, se baseavam na raspagem de arquivos de log fora de servidores de produção para análise. Recentemente, esses sistemas são projetados principalmente para coletar e carregar os dados de log em uma Data Warehouse ou Hadoop, para consumo offline. No estudo relatado nesse artigo, foi criado um novo sistema de mensagens para o processamento de log, o Kafka. Ele combina os benefícios do log tradicional e sistemas de mensagens. É distribuído e escalável e oferece alto rendimento, além de fornecer uma API semelhante a um sistema de mensagens e permitir que os aplicativos consumam eventos de log em tempo real. Kafka tem sido código aberto e usado com sucesso no LinkedIn há mais de 10 anos. Ele simplifica muito a infraestrutura, uma vez que podemos explorar uma única peça de software para tanto o consumo online quanto offline dos dados de registro de todos os tipos. Sistemas tradicionais de mensagens tendem a não ser um bom ajuste para o processamento de log. Primeiro, há uma incompatibilidade em recursos oferecidos pela empresa. Os sistemas muitas vezes se concentram em oferecer um conjunto rico de garantias de entrega, e tais garantias de entrega muitas vezes são exageros para a coleta de dados de log. Essas características desnecessárias tendem a aumentar a complexidade tanto da API quanto da implementação subjacente desses sistemas. Em segundo lugar, muitos sistemas não concentram tão fortemente na produção como sua restrição de design primário.
Em terceiro lugar, esses sistemas são fracos em suporte distribuído. Uma série de sistemas foram construídos nos últimos anos. No entanto, a maioria desses sistemas são construídos para consumir os dados de log offline. Muitas vezes expõem detalhes de implementação desnecessariamente para o consumidor. Por exemplo, arquivos minuciosos. Além disso, a maioria deles usa um modelo push, em que o corretor encaminha dados ao consumidor. Baseado nessas problemáticas, os autores do artigo desenvolveram o Kafka. Oi, bom dia. Eu sou o Thiago Moraes e eu vou falar sobre os princípios de arquitetura e design do Kafka, né? Bom, o Kafka, o fluxo de mensagens dele são definidos como um tópico e todas as mensagens dentro desse tópico elas têm de ser de um mesmo tipo, né? Um produtor, ou seja, a pessoa que vai enviar essas mensagens, pode ser um serviço que emite logs ou então alguma aplicação em tempo real, ela publica esses logs em um tópico. E os logs publicados eles são armazenados em servidores que a gente vai chamar eles de brokers. Um usuário pode se inscrever em um ou mais tópicos dos brokers e usar as mensagens armazenadas. Ou seja, quando você está inscrito em um ou mais tópicos, você recebe as mensagens daquele tópico. Você pode consumi-las, na verdade, como eu vou explicar mais para frente. E o fluxo de mensagens retorna um ponteiro que aponta para a última mensagem recebida. Ou seja, você pode percorrer as mensagens assim que elas chegam com base no endereço, que eu vou comentar também. E, bom, eficiência em uma única partição, porque os brokers, eles são servidores, né, discos rígidos, e que os criadores do Kafka pensaram em uma única partição, digamos, para aumentar a eficiência. Por exemplo, fisicamente no disco, cada log é armazenado em um segmento do mesmo tamanho, que é mais fácil de ler, por exemplo, cada partição. Então, toda vez que um produtor envia mensagem, o broker adiciona ao fim do segmento corrente. E para otimizar a performance, os dados de cada segmento são gravados no disco somente após um certo número de mensagens recebidas, ou então após um tempo decorrido, que ele faz o flush e ele grava tudo no servidor e deixa a caixa de entrada, digamos assim, vazia. E só depois que a mensagem é gravada no servidor que o consumidor tem acesso a ela. Uma mensagem só é acessível aos consumidores depois de ser gravada no disco. Aí cada mensagem é identificada pelo seu offset lógico no disco, ou seja, seria o endereço dela no disco, né? Para eficiência na transferência, um publicador pode enviar várias mensagens em uma única requisição. O consumidor itera uma mensagem por vez, porém por baixo dos panos ele traz múltiplas mensagens, que é para aumentar essa eficiência. Então o consumidor ele só tem acesso a uma mensagem por vez, mas quem envia mensagem pode enviar várias mensagens de uma única vez. E diferente de outras mensagerias, a informação de que cada consumidor consumiu de mensagens fica armazenada no próprio consumidor, e não no servidor. Assim, deixando o servidor livre apenas para as mensagens. E bom, a coordenação distribuída. Produtores enviam as mensagens para determinada partição, né? E um grupo de usuário onde cada grupo é composto por um ou mais usuários. É assim que é dividido no Kafka. E aí as mensagens são consumidas somente por um usuário dentro de cada grupo, por vez. E não existe servidor central, são servidores, os brokers, na verdade, né, são descentralizados para não ter problema de, por exemplo, um servidor central somente ele é danificado ou ele tem alguma impossibilidade de operar e todo o serviço cai, fica parado. Então não tem esse problema. E quando um servidor ele cai, né, ele sofre algum dano, os outros servidores rebalanceiam toda a rede de mensagens. E eles são gerenciados pelo Zookeeper para detecção de adição ou remoção de novo broker. E aí com isso,
Se der erro em algum, ele dispara o processo de rebalanceamento em cada consumidor quando ocorre a adição ou remoção. E também temos a garantia de entrega, que na maioria das vezes mensagem é entregue somente uma vez a cada grupo de consumidores. E se a conexão do consumidor sofre uma interrupção sem um desligamento correto, o processo toma conta das partições do processo interrompido e podem haver mensagens duplicadas após o último offset comitado com sucesso, que é aquele tempo que eu comentei que o Kafka faz o flush e grava todas as mensagens no disco. Aí o Kafka garante a ordem de entrega ao consumidor de mensagens de uma mesma partição. Ou seja, se as mensagens estão na mesma partição, a ordem de entrega é correta. Mas se elas tiverem partições diferentes, aí não tem essa garantia. Para evitar corrupção de mensagens, o Kafka armazena um CRC, que é o Cyclic Redundancy Check, que é uma espécie de checksum para cada mensagem no log. Havendo qualquer problema com entrada e saída no broken, o Kafka roda o processo de recuperação, removendo as mensagens inconsistentes com o CRC. E se um broker for desligado, qualquer mensagem armazenada que não for consumida se torna indisponível. E se o armazenamento do broker for danificado permanentemente, qualquer mensagem é perdida para sempre, porque aí não tem como recuperá-la, né? E, bom, da minha parte é isso aí. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Lorenzato e eu vou falar um pouco sobre o uso do Kafka no LinkedIn. Bom, existe um cluster colocalizado com cada data center sendo utilizado para executar os serviços de interface do usuário. Os serviços do front-end são publicados nos brokers locais do Kafka, e um hardware balanceador de carga distribui essas requisições de publicação para setar os brokers do Kafka de forma uniforme. Existe também outro cluster num outro nível, num outro data center para análises offline, que então ele extrai os dados das instâncias do Kafka nos data center ativo e manda eles para o depósito aonde o cluster está localizado, para só então realizar essas análises de forma offline. Atualmente são coletados centenas de gigabytes de dados por dia e a previsão é que esse número não pare de subir. E concomitantemente o processo de rebalanceamento é capaz de auxiliar a equipe por meio de um redirecionamento dos dados enquanto os brokers passam por alguma manutenção. Também existe um sistema que ele checa se existe alguma perda de dados ao longo do processo, por meio do monitoramento de um timestamp gerado pela mensagem no momento que ela é enviada. O carregamento no cluster Hadoop é atingido por meio da implementação de um input especial do Kafka. E ele permite que as tarefas MapReduce ele permite essas tarefas a ler diretamente os dados do Kafka. Um trabalho MapReduce, ele carrega os dados brutos e agrupa eles, e compactando também, para que possa haver um carregamento eficiente no futuro. Também o protocolo de serialização utilizado é o Avro, devido à sua eficiência, e armazenado o ID do esquema Avro e os bytes serializados no payload para cada mensagem, possibilitando então forçar um contrato que garante compatibilidade entre os produtores e os consumidores da informação. Para os resultados, a gente tem que foram feitos 2 testes, o do produtor e o do consumidor. No do produtor, foram enviadas 10 milhões de mensagens para cada sistema, em cada sistema. E o Kafka ele foi configurado para enviar essas mensagens em lotes de 1 e 50, enquanto os concorrentes, né, que seriam o ActiveMQ e o RabbitMQ, eles enviaram as mensagens apenas em lotes de 1, por não ser possível configurar esses dois para enviar em lotes de 50, né, em batches de 50.
Os resultados foi que o Kafka performou melhor devido ao fato de ele enviar mensagens tão rápidos quanto o servidor broker pode manipular. E além disso, o Kafka ainda possui um método de armazenamento mais eficaz. Cada mensagem, em média, no Kafka possui 9 bytes, enquanto no concorrente, que seria o ActiveMQ, essa mesma mensagem possui 144 bytes, que é um tamanho 16 vezes maior do que no Kafka. Também no teste do consumidor foram utilizadas 10 milhões de mensagens, só que no caso recebendo, né? Então, o Kafka ele superou os concorrentes, recebendo 4 vezes mais mensagens por segundo do que o ActiveMQ e o RabbitMQ, somando aí um total de 22 mil mensagens por segundo também. O motivo do Kafka ser mais eficiente se dá ao fato dele ter um formato de armazenamento mais eficiente por si só, onde menos bytes são transferidos do broker para o consumidor, e além de que o ActiveMQ e o RabbitMQ, eles devem manter o status da mensagem de enviado. E isso dá uma vantagem também para o Kafka. Também é importante notar que o uso do disco no Kafka foi nulo, enquanto nos concorrentes, as threads utilizadas, elas gastavam um tempo extra escrevendo páginas do KDB no disco. E apesar dos testes apontarem uma maior eficiência do Kafka, não é bem assim que funciona, né? Porque ele tem bem menos funcionalidades do que os demais. No entanto, isso foi mais para mostrar que um sistema especializado ele pode apresentar um ganho substancial de performance. A conclusão que nós chegamos é que o sistema Kafka é um sistema utilizado para processar um grande volume de fluxo de dados, de logs, justamente como um sistema de mensagens. E a principal feature desse sistema é o fato do Kafka empregar um modelo de consumo que possibilita o aplicativo a consumir dados na sua própria faixa e retroceder o consumo quando for necessário. Ele atinge taxas de transmissão de dados muito maiores que os sistemas convencionais, também podendo ser expandido e fornece o suporte distribuído integrado. O sistema, no momento, está sendo utilizado pelo LinkedIn e a gente pode ter um exemplo de como ele funciona justamente nessa plataforma. Da minha parte é isso. Muito obrigado por ouvir e é isso.